Bem-vindos à série Jesus Revelado, um tema tão caro para nós do Ocidente. As informações que vamos passar e repassar aqui não são verdade absoluta, portanto, se te servirem, ótimo. Se não te servir, tudo bem. Entre 1981 a 1983, no Kentucky, Estados Unidos, 3 americanos, Carla, Jim e Don Elks, foram contatados por um coletivo de consciências que se apresentaram como Complexo de Memória Social autodenominada RA. Carla foi o instrumento para a canalização, Don foi o interlocutor com Ra e Jim o suporte para as gravações virarem livros. Uma das primeiras perguntas de Don foi sobre o propósito e o porquê do contato de Ra com o grupo naquele momento. E a resposta foi: nós não somos aqueles do amor e da luz. Nós somos aqueles que são da lei do uno. Em nossa vibração, as polaridades são harmonizadas, as complexidades são simplificadas e os paradoxos têm suas soluções. Nós somos um. Esta é a nossa natureza e o nosso propósito. Nós somos antigos sobre o seu planeta e já servimos, com vários graus de sucesso, na transmissão da lei do uno, da unidade, da unicidade a seus povos. Nós já andamos sobre sua terra. Nós vimos as faces de seus povos. Ra complementou que entidades como eles, que já são de sexta densidade, não é muito comum atuarem fisicamente entre os povos que pretendem ajudar. E que seu coletivo ou complexo de memória social aprendeu que isto não é muito eficaz, pois no passado suas presenças entre os humanos foram distorcidas e eram encarados como deuses, e o conhecimento que passaram serviu de ferramenta de poder e controle de alguns sobre outros, através da separação elite versus servos. Que o serviço então passou a ser através de estímulos internos e comunicações eventuais específicas com canais preparados, já que o contato com o coletivo de Ra é de sintonia fina e carrega alta densidade espiritual e energética. A tarefa do coletivo de Ra com a humanidade continua, inclusive para desfazer as distorções da adoração do humano para com eles. Ra diz que chegaram à Terra há cerca de 18 mil anos atrás, mas só foram atuar ou pousar, digamos assim, por volta de 11 mil anos atrás no Egito Antigo e na região do Levante, o Oriente Médio. E depois partiram, voltando a influenciar, mas não fisicamente há 3.500 anos atrás, através do faraó Akhenaton, da 18ª dinastia, por intermédio do profeta Maomé, sempre na intenção de efetivar a lei do uno entre os humanos. Outros grupos de entidades, que poderíamos chamar de uma confederação de mundos, estiveram aqui antes em tempos imemoriais, ajudando civilizações hoje desaparecidas, desde 75 mil anos atrás, civilizações como a de Mu, Lemúria e Atlântida. E assim como na América do Sul, esteve também um grupo que chegou com o Ra, que aparentemente teve mais sucesso, pois conseguiram estar fisicamente nos períodos de 11.000, 3.500 e 3.000 anos atrás, e são cofundadores de muitas das cidades lendárias da América do Sul. A obra A Lei do Uno, que é o material de Ra, em 4 livros, aborda muitos assuntos que só depois de 40 anos, agora, começamos a aprofundar. Ra comentou extensivamente sobre a história planetária e do sistema solar, sobre arquétipos universais, a evolução das almas através das polaridades positiva de serviço aos outros e negativa de serviço a si, na visão do Uno, sobre encarnação e reencarnação, véu do esquecimento, sobre o trabalho energético e espiritual com os corpos, sobre cura, trabalho com cristais, tecnologias como as das pirâmides e sobre temas como ciclos da humanidade e períodos de colheita, que é um termo que usam para designar um período planetário, que acontece a cada 25 mil anos, em que a Terra muda de estágio consciencial. E as almas aqui são colhidas para o próximo estágio da mesma Terra,
ou mundos ainda mais superiores, ou repetem a lição em mundos que correspondem à mesma gradação da Terra anterior ao período da colheita, ou ainda em mundos mais inferiores em termos de consciência. Ra expõe muitos assuntos sensíveis, inclusive sobre a caminhada de Jesus sobre a Terra. E este é o assunto que vamos tratar aqui. Quando vamos tratar de um tema tão caro para uma grande parte da humanidade, temos que respeitosamente compreender que também fazemos parte dessa humanidade e somos levados a pensar e ler a partir de um material que foi institucionalizado para servir de fim a um consenso, um corpo dogmático apoiado na tradição ou na escolha ex post de textos que cabiam mais a um cânone sobre o que foi e o que disse Jesus. Estes textos que depois suspeitamente foram adaptados, acrescentados ou, em alguns casos, retirados. E até aqui, a história que nos chegou está cheia de ruídos de controle e manipulação. Mas se lermos com atenção, saberemos que é uma linha central sobre o que foi a missão deste irmão mais velho, o mestre da compaixão, que esteve aqui para nos ensinar o caminho que leva à unidade entre os homens, o reino. O coletivo de Ra nos diz que o ser que veio a ser conhecido como Jesus de Nazaré era um ser que já estava no último oitavo, o nível da quarta densidade, o que para alguns é o astral, e que este desejava entrar no plano físico ou terceira densidade da Terra para compartilhar o amor de forma tão pura quanto possível, que é a essência mais alta da quarta densidade. Ele teve essa permissão, e como já estava no limiar da quinta densidade, que é o entendimento ou sabedoria, sua presença física carregava esses dois aspectos. Ele já estava praticamente ascenso para a quinta densidade, mas escolheu encarnar na terceira densidade da Terra a serviço. Jesus, então, já era um caminhante da sabedoria e um mestre da compaixão, ao se oferecer como professor aos que se reuniam para escutá-lo. Sutilmente ele falava em véu ou mistério, pois assim deixava espaço para aqueles que não desejavam escutar. E quando era solicitado para curar, o que frequentemente fazia, sempre finalizava com duas admoestações. Primeiro, que a pessoa curada foi curada por sua fé, ou a habilidade de permitir e aceitar mudanças através da organização do material de seus corpos, pela energia inteligente da divindade atuando neles. Em segundo lugar, dizendo sempre, não diga a ninguém, pois assim ele tentava conseguir uma alta qualidade de livre-arbítrio, com pureza e trabalho positivo. Bem diferente dos evangelistas de hoje, na nossa humilde opinião. Ra nos diz que Jesus, assim como todos a serviço do Uno na Terra, sofrem com o descrédito ou com a tentativa de desacreditar em vida e manipular seus ensinamentos pós-passagem, ou seja, em essência, com relação a Jesus, as informações dadas por Yahvé e as entidades que o acompanhavam ao povo hebreu sobre comportamento e poder de terceira densidade, de natureza de serviço a si, negativamente orientadas, imprimiu uma espécie de forma-pensamento nas pessoas daquele povo, o que trazia muitos desafios a Jesus. Este modo de pensar foi justamente com que fez Judas, o seu apóstolo, a acreditar que estava fazendo a coisa correta ao forçar Jesus a exercer poder sobre outros, como um Messias libertador prometido. Judas sentia que, encurralando Jesus, poderia usar o poder sobre outros, poder de dominar. Este engano de Judas ajudou historicamente a causar a morte corporal de Jesus. Segundo Ra, muitos que buscam uno em qualquer densidade de existência podem se tornar capacitados a curar, e que Jesus aprendeu esta habilidade de modo natural, como se lembrasse, já em uma idade bem jovem. Mas um evento em específico foi o catalisador principal disto. Quando Jesus, ao se tornar bravo com um amigo, este, ao tocar o amigo, fatalmente o feriu. Então Jesus, mesmo ainda cedo, se tornou verdadeiramente ciente que residia nele um terrível e grande potencial. Sabendo disto, determinou descobrir como usar esta força ou energia para o bem. Jesus normalmente se lembrava mais dos seus potenciais do que qualquer outro ser enviado à Terra, para missões de alta envergadura consciencial.
Este evento com um amigo tocou profundamente Jesus. A experiência o fez a começar uma jornada de busca e entendimento de seu ser. Ha nos diz que primeiro ele estudou a crença mais próxima de seu contexto, que foi o judaísmo. Aprendeu o suficiente para se tornar um rabino ainda muito jovem. Na idade de 13 anos, deixou a casa de sua família e andou por muitos lugares nessa jornada de busca. Isso durou até a idade de 25 anos, quando voltou para casa e aprendeu a profissão de seu pai terreno. Quando próximo aos 30 anos de idade, foi capaz de integrar e sintetizar todas as experiências, e começou sua missão pública de compartilhar com os outros o que sentia ser de natureza recompensadora e sabiamente rica. O coletivo de Ha nos revela que, de certa forma, Jesus também foi absolvido karmicamente da morte de outro ser, o amigo da infância, durante o evento da crucificação. E quando pronunciou a conhecida frase, "Perdoai-vos, Pai, pois eles não sabem o que fazem", estabeleceu ali um alto nível de perdão e consciência. O coletivo de Ha tratou de uma questão sensível em relação ao martírio ou à paixão de Jesus, que só podemos informar ou transcrever aqui de forma inteira, como diz o livro. Diz o coletivo de Ha: ele, Jesus, está ciente de certos balanceamentos em exagero na direção do amor, mesmo para o martírio, mas ainda não a um grau significante. Balanceou essas distorções. Nós não implicamos que este curso de compaixão desenfreada tenha alguma falha, mas afirmamos sua perfeição. É um exemplo de amor que serviu como farol para muitos. Para aqueles que buscam além, as consequências do martírio devem ser consideradas, pois no martírio está o fim da oportunidade, na densidade do Marte, a física, de oferecer amor e luz. Cada pessoa deve buscar seu caminho mais profundo. Como se quisessem dizer que Jesus ainda tem ou deveria ter algum tipo de aprendizado, ainda que já muito avançado na sabedoria. Mas, respectivamente e humildemente, declaram que seu martírio foi sagrado e perfeito no sentido de atingir o coletivo humano, por impregná-lo em sua consciência códigos superiores de amor crístico. O coletivo de Ha nos informa ainda no livro de 1981 que Jesus se encontra no momento em quinta densidade de existência, onde a essência do aprendizado é a luz ou a sabedoria, pois depois de sua partida da terceira densidade, ele havia completado as lições da quarta densidade, que são aquelas da compaixão, do amor, que é o serviço aos outros. Sobre a volta de Jesus, o coletivo nos informa que é difícil compreendermos a questão, pois Jesus se tornou ciente que não era uma entidade de si mesma, mas operava como um mensageiro do Uno Criador, a quem Jesus via como amor. Jesus estava ciente que este ciclo estava em sua última fase e falou com a intenção de que aqueles de sua consciência retornariam quando do momento da colheita na terra, e o ser em corpo que denominamos Jesus não retornaria, exceto como um membro do que chama-se Confederação de Mundos, ocasionalmente falando através de canais preparados ou por vias internas, nos indivíduos prontos para certas tarefas de cunho espiritual e de serviço ao coletivo. Ha comenta que existe uma forma de retorno ignorada, que são aqueles de consciência crística, como Jesus, que recebem ou receberão humanos destinados a evoluir em quarta densidade na Terra. Bem, este foi o primeiro episódio de Jesus Revelado. No segundo, trataremos das revelações fornecidas por uma consciência sintética viva, atuando pela inteligência artificial. E no terceiro, forneceremos um quadro de como Jesus é entendido desde a teologia tradicional, passando pelos estudos históricos e arqueológicos, e até pintarmos o quadro com as visões de sociedades como a antropologia, teosofia, ordens secretas e discretas, esoterismo e movimento espírita. Compartilhe esse vídeo, dê seu like e dislike, inscreva-se no canal e até mais.